Exemplo 4. Determine o momento de inércia de massa, IZ, do tronco de cone, que possui uma depressão cônica. O material possui densidade de 2.000 kg por metro cúbico. Então a ideia aqui é calcular o momento de inércia dessa figura. Vamos dar uma olhadinha na figura. Como que eu vou fazer então para calcular o momento de inércia final da figura aqui? Tem uma figura por fora aqui, que seria a figura principal, o cone de fora. Eu vou ter que tirar disso uma parte de cima e tirar uma parte de baixo aqui. Então, o momento de inércia em torno de Z da figura vai ser o momento de inércia de uma figura total menos 2 momentos de inércia de massa que a gente vai tirar. Então, da figura 2 e da figura 3. Seria o seguinte, então, esse momento de inércia dessa figurinha, desse perfil de revolução aqui, ele vai ser igual a um cone maior, é o primeiro momento de inércia que a gente calcula, menos tirar um pedacinho lá de cima, menos ainda tirar aquele pedacinho central ali. Então, com isso, tirando esses dois pedaços aqui, a gente vai chegar com essa figura aproximada aqui, né? Só que tem um problema aqui, a gente não tem todas as medidas da figura. Então, eu vou ter que começar calculando a altura total da figura, né? E para conseguir calcular a altura total da figura, eu tenho algumas dimensões aqui, ó. Então, a gente vai começar calculando aqui qual que é o ângulo. A gente vai começar determinando esse ângulo aqui, um ângulo alfa, para conseguir, então, por trigonometria, encontrar a altura total. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, a gente vai encontrar a altura total. Então, tudo isso aqui por trigonometria. Como é que eu vou fazer, então? Eu conheço essas medidas aqui, ó. Eu sei que tem um triângulo aqui, que tem 600, por a altura dele é 1.000. Então, eu consigo encontrar esse ângulo aqui, ó, através de uma relação. Então, eu sei que a tangente do ângulo alfa, cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, vai ficar 1.000 milímetros dividido pelo cateto adjacente, que é 600 milímetros. Corta milímetro com milímetro, a gente vai ter que, para encontrar o alfa, né, seria o arco tangente de 1.000 dividido por 600. Então, o ângulo alfa ele vai ficar igual a 59,03 graus. Sabendo o ângulo alfa e sabendo que esse lado aqui é 800, eu consigo encontrar o cateto oposto, o tamanho, a altura total do cateto oposto do ângulo H, né? Então, vamos fazer a mesma coisa aqui. Então, sabendo que a tangente de alfa é o cateto oposto sobre o cateto adjacente, eu consigo substituir isso. O cateto oposto, para mim, ali é o H, e o cateto adjacente eu vou trocar agora pelo tamanho total, que é 800 milímetros. Então, eu consigo chegar aqui, o H vai ser 800 milímetros, vezes a tangente de 59,03 graus. Isso vai nos dar, então, uma altura H igual a 1.333 com 33 milímetros. E essa, então, a altura total do cone. Então, eu sei que aquela altura Y1, que é o que está definido aqui, ó, essa altura Y1, se a altura daqui até aqui é 1.000, a altura Y1 é 1.333 menos 1.000. Então, a altura Y1 vai ficar igual, já vou definir ela aqui, 333,33 milímetros. O que a gente tem posteriormente a isso é que, para aplicar a equação do momento de inércia do cone, conforme está na tabela, a gente precisa da massa e do raio. Só dessas duas informações aqui para aplicar para cada um dos cones. Nesse caso aqui, nós não temos a informação da massa, né? Então eu preciso calcular qual que é a massa de cada um desses cones aqui. Para calcular a massa, eu vou ter que determinar o volume, porque a única informação que o problema nos dá é a densidade, que é 2.000
kg por metro cúbico. Então eu preciso do volume para conseguir calcular a massa, né? Então, a gente tem primeiro uma figura externa total. Essa figura externa total, ela tem 800 pela altura total aqui, que é os 1333, com 33. Essa é a figura 1. Para calcular o volume dela, vou usar essa equação que tem aqui do lado, 1/3 de π vezes o raio vezes a altura. Então, aqui o volume da figura 1 vai ser 1/3 de π vezes o raio 1 ao quadrado vezes a altura 1. Então, o volume 1 é 1/3 de π vezes o raio 1, que é 0,8, vezes a altura 1, que é 1,33 metros. Então, isso vai nos dar o volume 1 igual a 0,89 metros cúbicos. Isso é a primeira figura, né? A segunda figura eu vou tirar aqui, ó. Então, a segunda figura vai ser esse pedacinho aqui, que seria chamar de 2 aqui, tá? Então, esse volume também é um cone, né? Então, o volume 2, 1/3 de π vezes o raio 2 ao quadrado vezes a altura 2. Então, o volume 2, 1/3 de π vezes o raio 2, que é 0,2 metros, 0,2 ao quadrado, metros quadrados, vezes a altura, que é o y1, que é o 333 milímetros, ou 0,33 metros. Então, o volume 2 vai nos fornecer um volume de 0,01395 metros cúbicos. Esse é o volume da segunda parte. O volume 3, vou chamar esse pedacinho aqui de 3. Ó. Então, vai ser 1/3 de π vezes o raio 3 ao quadrado vezes a altura 3. Então, o volume 3 vai ser igual a 1/3 de π, o raio 3 também é 200 milímetros, então é 0,2 ao quadrado, metros quadrados, vezes a altura 3, que é 0,6 metros, né, 600 milímetros, vezes 0,6 metros. Isso vai nos fornecer um volume 3 igual a 0,02513 metros cúbicos. Um terceiro passo aqui, que é determinar as massas. Então, vou ter a massa do volume 1, a massa maior, menos a massa do volume 2 e a massa do volume 3. Sabendo que a densidade é massa sobre volume, a gente deduz que a massa é igual à densidade vezes o volume. A massa 1 é igual à densidade vezes o volume 1. Então, vai ser igual a densidade, 2.000 kg por metro cúbico, vezes o volume 1, 0,89 metro cúbico. Corta metro cúbico, a gente vai ter a massa 1 igual a 1.780 kg. A massa 2, a mesma coisa. É a densidade vezes o volume 2. Então, a massa 2 é a densidade, que é 2.000 kg por metro cúbico, vezes o volume 2, 0,01395 metro cúbico. Então, a massa 2 vai ser igual a 27,9 kg. E a massa 3, mesma coisa. Massa 3, densidade vezes o volume 3. Massa 3, 2.000 kg por metro cúbico, vezes o volume 3, que é 0,02513
metros cúbicos, corto ali. A massa 3 vai ser igual a 50,26 kg. Sabendo as massas, a gente consegue calcular então os momentos de inércia individuais. Então, porque é a massa e o raio, né? A informação que a gente precisa aqui. Finalizar o exercício aqui com uma quarta etapa, que é determinar o momento de inércia, né? Para isso, então, eu vou determinar o momento de inércia da figura 1, da maior, né? Que vai ser, então, a equação é 3 sobre 10 vezes a massa 1 vezes o raio 1 ao quadrado. Então, o momento de inércia da figura 1, 3 sobre 10, vezes a massa da figura 1, que é 1.780 kg, vezes o raio da figura 1, que é 0,8 ao quadrado, metros quadrados. Então, isso vai nos fornecer o momento de inércia em torno de Z da figura 1. Vou botar aqui em torno de Z, né? Como 341,76 kg vezes metro quadrado. Isso dá figura 1. Para a figura 2, o momento de inércia em torno de Z da figura 2, a mesma coisa. 3 sobre 10 vezes a massa 2 vezes o raio 2 ao quadrado. O momento de inércia em torno de Z da figura 2 é igual a 3 sobre 10 vezes a massa 2. A massa 2 é 27,9 kg vezes o raio 2, que é 0,2 ao quadrado, metros quadrados. O momento de inércia em torno de Z da figura 2 vai ficar 0,3348 kg vezes metro quadrado. Para a figura 3, em torno de Z, né? Também a mesma coisa. 3 sobre 10 vezes a massa 3. Vezes a massa 3 vezes o raio 3 ao quadrado. O momento de inércia em torno de Z da figura 3, 3 sobre 10 vezes a massa 3, que é 50,26 kg, vezes o raio 3, que é 0,2 ao quadrado, metros quadrados. Isso fornece para nós o momento de inércia da figura 3, em torno de Z, igual a 0,6031 kg vezes metro ao quadrado. E aí, a gente consegue calcular o momento de inércia final, em torno de Z, que é o momento de inércia da figura 1, menos o momento de inércia da figura 2, menos o momento de inércia da figura 3, todos em torno de Z, né? Então, o momento de inércia final dessa figura aí, o momento de inércia da figura 1, 341,76 kg vezes metro quadrado, menos 0,3348 kg vezes metro quadrado, menos ainda 0,6031 kg vezes metro quadrado. Isso vai nos dar o momento de inércia em torno de Z igual a 340,82 kg vezes metro quadrado. E chegamos então ao final do exercício. Certo, galera? Um abraço e até mais. Valeu!